Graça e paz para você e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Vamos continuar nosso estudo. Hoje, os símbolos do Apocalipse e toda a Bíblia, os símbolos, que significa o mar, que significa a água, que significa todos os símbolos. A gente vai, então, estudar hoje a tabelinha dos símbolos do Apocalipse. Vamos orar. Pai maravilhoso, abre nossa mente para entender a Tua palavra. Obrigado por termos amanhecido com vida na Tua proteção. Toma conta dessa pessoa que está orando comigo e aquela que for orar futuramente, em nome de Jesus. Amém. Os símbolos das profecias. Então vamos lá para nós entendermos, para poder compreender bem a Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, quando você lê Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz: vir emergir do mar uma besta. O que é besta? Que tinha 7 cabeças. O que é 7 cabeças? E 10 chifres. O que é 10 chifres? Nome de blasfêmias. E aí vai. Vamos entender símbolos. Aqui vai falar de mulher, aqui vai falar de ventos, aqui vai falar de anjos, aqui vai falar de chifres, aqui vai falar de montes, aqui vai falar de tempos. Então, a gente entendendo tudo isso, fica bem fácil quando a gente for estudar Apocalipse, porque 95% do que a gente estuda em profecia, a gente não entende como se lê. Isaías capítulo 28, 10. Como nós podemos entender as profecias? Porque preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías 28, 10. Como é que a gente vai entender então a Bíblia? Estudando um pouquinho aqui em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, depois Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, para a gente entender um pouco. Por quê? Na Bíblia, não existe um capítulo, por exemplo, que fale só sobre a ressurreição. Vai estudar um pouco no capítulo de João, lá um pouco de Coríntios, um pouco de Apocalipse, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você vai entender bem sobre o assunto da ressurreição. Então, para nós entendermos a Bíblia, nós temos que estudar um pouco aqui, um pouco ali, quando se trata de um tema. O que significa animal em profecias? Animal. Lembra da besta que eu falei para vocês? Tinha ali em Apocalipse 13 duas bestas. A besta que emergiu do mar e a besta que emergiu da terra. Uma parecia cordeiro, mas tinha 2 chifres. Tinha uma besta não conseguiu identificar o animal, mas tinha 2 chifres, parecia de cordeiro, mas falava como dragão. Agora, aquela outra primeira besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que significa animal? Quando você lê Daniel capítulo 7, verso 17, até o verso 23, fala que os animais que viste significam reinos ou reis. Então, anote aí. O que significa animal? Reinos ou reis. Cada animal simboliza um reino ou um rei. Lá em Daniel capítulo 7, Daniel viu 4 animais. Ele viu um leão com 2 asas, viu um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, viu ali um urso com 3 costelas na boca, viu um animal terrível que não conseguiu identificar, com 10 chifres. E aí, Daniel capítulo 7, verso 17, fala que os animais que vistes são o quê? Reis. E o que significa mulher? Lá em Apocalipse, por exemplo, tem 2 mulheres, uma pura, que é Daniel, Apocalipse 12, e também Apocalipse 17. Uma está embriagada, vestida igual uma prostituta, em cima de uma besta, e a outra está coberta com sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Mulher, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 23, diz que mulher é a igreja. Marido é o Cristo, mulher é a igreja. Então, o que significa mulher em profecia? Igreja. É claro que quando você vai estudar nos livros históricos, mulher é mulher. E quando você vai estudar nas cartas, mulher é mulher. Mas quando você vai estudar em profecias, mulher não é mulher. Mulher é igreja. Apocalipse capítulo 17, verso 15, dá um significado para águas. Lembram lá de Apocalipse 13, vi emergir do mar. Mar o que? Muita água, né? Então, vi emergir do mar. O que significa águas? Apocalipse 17, verso 15, diz que água significa multidões, nações, tribos, línguas e povos. É um lugar onde tem muita gente. Quanto mais água, mais gente. Quanto menos água, menos pessoas morando naquele local ali. Em profecias, fala também de dia.
Lá em Apocalipse capítulo 12 fala de 1260 dias, outros lugares já fala 1260 dias, ou outros lugares já fala 42 meses. O que significa isso aí? Cada dia significa um ano. Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7 e Números 14, verso 34. A Bíblia também fala de ventos. O que simboliza ventos em profecias? Jeremias 51, verso 1 a 5 diz que os ventos está simbolizando guerras. Quando você vê, por exemplo, assim, eu vi anjos segurando os quatro ventos da terra. Estão segurando o quê? Anjos estão segurando as guerras, para que não aconteça uma catástrofe mundial, para que não seja destruído o planeta através de guerras. Chifres. O que significa chifre? Nós vimos lá que tem Daniel capítulo 7, Apocalipse 13, vários lugares da Bíblia fala de chifres. Chifres em profecia simboliza poder. Então, poder, rei ou reino. Apocalipse capítulo 17, verso 2 diz: os chifres que viste simbolizam poder. Então, poder, rei ou reino. Quando você vira no mar uma besta que tinha 10 chifres. Então, 10 chifres é o quê? 10 reis. Ou então, poder, ou então 10 reinos. E Daniel, capítulo 11, verso 13, fala que tempos simbolizam anos. Lembra que tem também uma passagem na Bíblia que fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? Um tempo é um ano. Na Bíblia é 360 dias, não é 365 dias. 360 dias. Quando fala 42 meses, fala 1260 dias. 42 meses. Então, quando fala um tempo, um ano. Um ano tem quantos tempos? Um ano tem quantos dias? 1200. Um ano tem 360 dias. 2 anos, 720 dias. Meio ano, 180 dias. Então, se você vai somar, vai dar quanto? 1260 dias. 42 meses vezes 30 também vai dar 1260 dias. Então, tempos, quando você vê tempos na Bíblia, cada tempo é um ano. Daniel 11, verso 13. O dragão é fácil, né? O dragão, você já sabe que o dragão simboliza o Satanás, o diabo, a serpente. Apocalipse capítulo 12, verso 9 fala sobre este assunto. Quando você fala em dragão, viu um dragão? Esse dragão quem é? Satanás, o diabo, sedutor de todo mundo. Então, quando você lê na Bíblia dragão, está simbolizando quem? A Satanás. Quando você lê em profecias cordeiros, é Jesus, em profecias. Agora, quando você lê cordeiros no livro de Gênesis, por exemplo, nos livros históricos, é cordeiro mesmo. Agora, quando você lê nos livros proféticos, por exemplo, no livro de Daniel ou Apocalipse, cordeiro está simbolizando Jesus. João capítulo 1, verso 29. Lembra do João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele não estava vendo um cordeiro, estava vendo quem? Jesus em forma humana se aproximando. Então, dragão, Satanás, cordeiro, Jesus Cristo. Cauda. Isaías capítulo 9, verso 15 fala que cauda está simbolizando falso profeta. Estrelas pode simbolizar a anjos ou a mensageiros. Apocalipse capítulo 12, verso 4 e também Daniel capítulo 12, verso 3. Aqueles que pregam a palavra de Deus também são considerados como a justiça de Deus. Quem são os que conduzem as pessoas a Jesus? Quem são? Aqueles que pregam a palavra de Deus. Quando você lê Daniel 12, 3 diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que convertem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quem são essas pessoas? São aqueles que levam a palavra de Deus a outras pessoas que não conhecem a verdade. Então, estrelas podem simbolizar o quê? Anjos, mensageiros, que é o mesmo os pregadores da palavra de Deus. Está lendo de Apocalipse capítulo 12, verso 4 e Daniel capítulo 12, verso 4. Apocalipse está simbolizando o quê? Apocalipse simboliza revelação. A palavra Apocalipse simboliza
revelação. Então ela tem que ser o quê? Revelada. Vamos então recapitular a tabelinha de convenção. O que simboliza animal? Rei ou reino. Daniel 7:17. Mulher, igreja, Efésios 5:23-32. Águas, povos, nações, tribos e línguas. Apocalipse 17, verso 5. Um dia simboliza um ano. Ezequiel capítulo 4, verso 6 e 7. E Números capítulo 14, verso 34. Ventos, guerras. Jeremias 51, de 1 a 5. Chifre, poder, rei ou reino. Então, animal, rei ou reino. Mulher, igreja. Águas, povos, dia, ano. Vento, guerra. Chifre, poder. Então, já fica mais fácil a hora de entender as profecias. Tempos, anos, dragão, diabo, cordeiro, Jesus, cauda, falso profeta, estrelas, mensageiro ou anjos. Apocalipse, revelação. Após a gente entender estas tabelinhas, fica muito mais fácil de nós compreendermos as profecias quando a gente for estudar as profecias, tanto de Daniel, como também do livro do Apocalipse. Besta simboliza o quê? Um animal. Mar simboliza o quê? Águas. 7 cabeças simboliza montes ou reis. E chifres simbolizam reis ou poder. Então, fica mais fácil de a gente então conhecer as profecias, de interpretar a profecia, porque a própria Bíblia dá a sua interpretação. Nem eu, nem você, nenhum pastor tem autorização de interpretar a Bíblia. A própria Bíblia dá a sua interpretação nas profecias, nos símbolos proféticos. João capítulo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este estudo, esse mini curso teológico que nós estamos fazendo aqui durante todas as noites, é para abrir a tua mente, para entender melhor a palavra de Deus, para conhecer melhor as profecias e se chegar mais próximo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muito em breve vai voltar. Um dia morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou, mas muito em breve vai vir na nuvem dos céus com poder, grande glória, para nos levar para estar com Ele por toda a eternidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai maravilhoso, graças te damos por mais esse estudo. Obrigado por essas pessoas que estudaram comigo, que vão estudar futuramente, que venham servir de grande proveito na vida espiritual delas. Entrego cada uma em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, às 6 da manhã, e tenha um ótimo dia na santa, maravilhosa proteção de Deus.